Boa noite a todos e a todas. Terminamos a nossa meditação antes da palestra, né? Vamos dar início à palestra do professor Sibelius Cephas Pereira. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo bem aí? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Bem, para começar então, pessoal, a boa noite a todos, né? Queria dizer que para mim assim, um motivo de uma grande satisfação esse encontro aqui hoje com o professor Sibelius para fazer essa palestra sobre Thomas Merton e o encontro entre cristianismo e budismo. Eu gostaria de deixar aqui bem registrado com vocês que esse encontro aqui com o pensamento do Thomas Merton é uma coisa que nós estamos há bastante tempo querendo fazer e que agora, felizmente, se oportunizou, né? Bom, eu tenho particularmente uma predileção muito grande pelo Thomas Merton, porque eu já leio Thomas Merton há muitos anos e, inclusive, acho que a leitura do Thomas Merton foi uma das coisas que aconteceram assim na minha vida e que me levaram ao Zen, né? O Thomas Merton é um expositor extraordinário do Zen e que trata assim da questão toda do Zen de uma forma realmente notável. Então, para mim, assim, foi um dos fatores quando eu estava começando a me interessar pelo budismo e pelo Zen, a descoberta dos livros do Thomas Merton sobre Zen foi um fator bastante importante para mim, né? Sobretudo porque ele tem assim, ele faz uma exposição que não tem nenhum sentido apologético do cristianismo, ele faz uma exposição extremamente rigorosa, muito bem fundamentada, né, de Zen. Por isso que, inclusive, já começo aqui fazendo uma recomendação de vocês, se vocês tiverem interesse por Zen, uma boa maneira de começar a ler alguma coisa é através dos livros do Thomas Merton. Eu também já vi que está participando aqui a Anelisa Prates, que é uma velha amiga e praticante também de Zen, das pioneiras aqui do Zen entre nós, e que também pertence à Associação Thomas Merton. E nós estávamos já há muito tempo que ela já me fazia convite para nós nos aproximarmos da Associação Thomas Merton e fazermos alguma atividade conjunta de estudo da obra do Thomas Merton. Enfim, ela foi uma pessoa também muito importante nesse sentido. E eu gostaria também de agradecer a própria Associação Thomas Merton, que está fazendo também a transmissão no seu canal desse nosso encontro aqui. Bem, o professor Sibelius, o palestrante, para quem não conhece, né, especialmente o pessoal mais vinculado aqui ao Zen, para quem não conhece, o professor Sibelius, ele é professor universitário em Minas Gerais, em Poços de Caldas, na PUC de Minas de Poços de Caldas, né? Ele é autor desta obra aqui, né, sobre Thomas Merton, que foi a tese de doutorado dele, que se chama Thomas Merton, Contemplação no Tempo e na História, né? Que é uma obra alentada,
uma obra alentada de uma grande pesquisa que ele fez e que é uma verdadeira beleza nós termos em português uma publicação com o nível assim que essa obra apresenta, né? É realmente uma obra notável e vocês vão ver pela exposição do professor Sibelius, né, que o Thomas Merton é uma personalidade fora do comum, foi uma personalidade fora do comum, sobretudo pela diversidade de áreas em que ele se ocupou, né? Ele era poeta, ele era fotógrafo, ele era articulista, ele escrevia maravilhosamente, um grande escritor, né? E uma pessoa assim muito, muito especial. Realmente, alguns consideram que o Thomas Merton certamente foi uma das pessoas mais importantes do catolicismo no século XX, né? E então ele é um pioneiro da questão do Zen, de estudar o Zen. Ele também estudou o budismo tibetano também, né? E foi um pioneiro, né? Tem outros. Assim, esse encontro do budismo com o pensamento budista é um encontro que vem se dando, né, especialmente a partir do século XX, e tem alguns autores, algumas pessoas que são cristãos e que são católicos, que fizeram bastante coisa nessa aproximação com o budismo, né? Eu citaria, por exemplo, o padre Enomia La Salle, que é um jesuíta alemão, que acho que foi uma destinação da vida dele ser também um dos introdutores do Zen dentro do catolicismo, né? Da prática do Zen para católicos, especialmente na Alemanha. Ele deixou uma influência muito grande, né? Existem muitos mosteiros na Europa que estão adotando a prática da meditação Zen, e foi o padre Enomia La Salle que introduziu essa prática nos meios católicos, né? Bom, além dele também tem outras pessoas, o padre Anthony de Mello também, que é um jesuíta também, que deixou uma obra muito importante sobre Zen, praticou Zen e teve um impacto muito grande, né? A gente pode dizer até que o próprio Dalai Lama também é uma pessoa que tem também trabalhado nesse diálogo com o cristianismo. Tem até uma publicação de um livro que ele publicou de um encontro que ele teve com católicos na Inglaterra, e que realmente foi muito impressionante todo esse contato que teve do Dalai Lama com os católicos, né? Porque, inclusive, havia um certo receio, uma certa preocupação de como que seria esse encontro, havia uma certa tensão, e o Dalai Lama se revelou assim uma pessoa que teve uma compreensão do cristianismo que surpreendeu a todos, né? E que causou uma excelente impressão, né? Também um mestre Zen que trouxe o Zen para a Europa, que foi o mestre Taisen de Shimaru, também ele fez muito trabalho com mosteiros na Europa, né? Estabeleceu assim esse diálogo, essa conexão, né? Então, vamos dizer assim, já existe uma grande aproximação, um diálogo bastante intenso entre cristianismo e budismo, né? Que até para só tratar disso já seria eu nem estou suficientemente informado. Eu sei que existe muita coisa, já muita coisa atualmente, né? Eu tive a oportunidade de ver um catálogo de estabelecimentos de
monásticos na Europa e fiquei surpreendido com a quantidade de locais, de mosteiros, de várias ordens religiosas que já adotaram a prática da meditação Zen. Então, o Dalai Lama, o Thomas Merton foi um pioneiro, mas continua tendo valor, assim, a contribuição dele eu considero uma contribuição que tem um valor permanente. O fato dele ter falecido já em 68 e da obra dele ser anterior a isso, ser no final, nos últimos 10 anos de vida, mesmo já tendo tempo, é uma obra de caráter, de valor permanente, né? Bom, então, eu, inclusive, assim, gostaria de dizer para vocês aqui que, se eu hoje sou monge budista, eu acho que, certamente, a leitura do Thomas Merton foi uma leitura muito decisiva para eu me encontrar no Zen, né? Então, realmente, eu acho um autor notável e eu fico muito feliz da gente poder ter essa palestra hoje, né, sobre a obra e a vida e a obra do Thomas Merton. E então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma palestra do Sibelius, uns 50 minutos, e depois nós abrimos para perguntas dos participantes do nosso encontro, né? Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para o professor Sibelius, né? E a gente dá início, então, a essa palestra, né? E que eu também gostaria de dizer que uma das missões aqui principais também do Instituto Zen Maitreya é, por um lado, promover o estudo da cultura budista, né? E, por outro lado, também, através do Zendô Diamante, de promover também a divulgação da prática da meditação Zen, né? Do chamado Zazen. E, então, esse encontro aqui com a Associação Thomas Merton, a Sociedade Thomas Merton, e do professor Sibelius, né, está bem dentro desse objetivo nosso aqui, que é de ter um local desse encontro, né, de nós mantermos esse nosso encontro. Né. Eu tenho bastante esperança que seja uma coisa muito frutuosa, né, para o futuro. Então, agradeço a escuta de vocês agora e gostaria de passar a palavra, então, para o professor Sibelius. Fique à vontade aí, professor Sibelius. Muito bem, então, boa noite para todos. Agradeço imensamente aí esse convite honroso aí do professor Celso Marques, monge Seikaku do Instituto Zen Maitreya, né, de Porto Alegre. Agradeço aí um pouco a mediação da Ana Elisa, né, e também o apoio aí da Associação Thomas Merton, nossos amigos aí, leitores de Merton, espalhados pelo Brasil, né? Estamos aqui em Poços de Caldas, passando esses momentos difíceis, como todos nós no Brasil, e esse momento, por si só, já é um momento de bastante alento para todos nós, né? Aliás, a experiência da meia hora inicial. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim, eu estou ouvindo bem. Está ótimo. Ótimo. Ouvindo bem. Tá, que bom. Então. Choveu muito aqui em Poços hoje, eu fiquei com medo de dar uma instabilidade, mas por enquanto está ok. Então, essa primeira experiência da meia hora, né, da meditação, por si só, já significaria tudo desse diálogo cristianismo-budismo, né? Porque o Merton já vinha de uma ordem que tinha como característica essa prática, né,
uma tradição mística e monástica trapista, contemplativa, e que sempre viu no silêncio um caminho, né, uma mediação da contemplação decisiva, e no caso dele especialmente mais ainda, porque buscou a experiência eremítica, né, de morar sozinho ali na... Mas, de qualquer maneira, a gente vai poder percorrer juntos aí vários elementos dessa convergência, né? Eu não sou um estudioso do Zen, sou um simpatizante e, no primeiro momento, fiquei até um pouco temeroso se eu daria conta dessa... Mas combinamos que eu entro com o Merton, né? E o professor Celso vai nos ajudando aí a criar pontes mais específicas dentro do budismo. Estamos todos um pouco exaustos nessa sociedade hiperativa, né? Excitada, estressada, tensa, ansiosa, barulhenta. Estamos todos precisando de serenidade, ir um pouco mais devagar com as coisas, priorizando menos a quantidade e mais a qualidade. Isso. E a espiritualidade contemplativa de Thomas Merton, e com toda certeza a tradição Zen, são caminhos de sabedoria oportunos, né, nesse contexto que a gente está vivendo. Uma certa falência aí de um certo modelo civilizatório, mas, por outro lado, um tempo aberto de possibilidades também, né? Por exemplo, possibilidades como essa do nosso encontro aqui, né? Criando coisas novas. Em poucos dias eu participei de um evento também da campanha da fraternidade, interreligiosos também, e eu comentava que o lugar da autossuficiência é um lugar de tristeza, né? A solidão dos que têm razão. Eu prefiro a alegria da incompletude, da gente se reconhecer, se encontrar nessa interdependência humana e espiritual também, né? Pois bem, entrando um pouco no trajeto do Merton, é sempre bom lembrar que nós estamos falando de um monge de uma tradição monástica contemplativa e cujas referências de vida e de leitura sempre foi a mística, a tradição da mística cristã. E quando nós falamos de mística, a gente fala de uma não dualidade ação e contemplação. As duas coisas caminham juntas, vertical e horizontal, e também de uma não dualidade divino-humano. E, por sua vez, nós falamos também de uma perspectiva sobre aquilo que a gente poderia chamar o luminoso, para usar uma expressão da área, que se equipara àquilo que na arte se chama o sublime. Então, o que é a mística, a tradição mística, como, por exemplo, a que Merton fazia parte? Que concepções, né? Como a gente poderia defini-la? Pontuo brevemente alguns tópicos. Primeiro, a busca de uma vida mais plena, abrindo a consciência para um viver mais intenso. Também a experiência da unidade no abraço do encontro, e talvez nesse sentido o resgate e a redescoberta de um divino. Também essa tradição olha com bastante ênfase na ideia da experiência do absoluto, aquilo que um grande autor chamado Rudolf Otto chamou de mistério tremendo. Também a mística implica numa coisa que a gente poderia chamar de uma experiência de presença, uma rica herança
um legado bíblico, e no contexto da ideia de aliança, que seria a perspectiva de uma presença plena. Também uma visão integradora, englobante, nunca divisora ou dualística. Também a perspectiva de uma fruição, aquilo que na tradição se chamou de gozo místico, que não se marca por uma pirotecnia externa, não. É muito mais a vivência profunda da gratuidade. Se há um mistério tremendo, há um mistério fascinante também, a ideia do fascínio. Outro traço dessa tradição da qual Merton bebe é a simplicidade. Nada de ostentação, nada de poder. E a tradição mística sempre primou por oferecer textos muito simples, diretos, concretos, carregados, sim, de uma certa opacidade, certa obscuridade, por conta exatamente do sentido da ideia de inefabilidade, né? E nesse sentido, o Merton tinha uma atração particularmente forte com os ditos dos padres do deserto, e também pela poesia, pela literatura. E nesse ponto eu suponho que há uma similaridade aí significativa com os koans da tradição mística, da tradição Zen, por exemplo, né? Algumas outras características, né, seria pensar a experiência contemplativa dele mais pelo percurso experiencial, categoria da experiência mesmo. Menos explicação, menos teoria e mais um mergulho e uma imersão na ideia de um itinerário mesmo, né? E outro elemento nesse sentido, então, seria o reconhecimento de que essa experiência se projeta como uma busca sempre, configurando-se naquilo que o termo clássico do latim consagrou na expressão itinerário mesmo. E um processo de busca. Nesse sentido, Merton é o exemplo. O professor Faustino Teixeira, lá de Juiz de Fora, que me orientou na pesquisa, que tem aberto um espaço na Universidade Brasileira há muito tempo de mística comparada, dialogando com várias tradições, a tradição budista, zen budista, mas também a tradição sufi do Islã, a tradição ortodoxa também, todas as tradições, né, Cabala, da tradição judaica também. Ele coloca, então, o Merton na figura do buscador por excelência. Pouco dentro daquela ideia que eu falava no começo, né, de alguém que não se vê autossuficiente, mas, pelo contrário, está sempre em busca de uma experiência mais densa, né, de uma ampliação das suas perspectivas. Ele lembra muito, por exemplo, a inquietude do Santo Agostinho, né? Eu chego a mencionar que há esse paralelo de um jovem que viveu a juventude intensamente, até exageradamente, assim como Agostinho, até que, ao longo do tempo, ele foi encontrando a sua serenidade e o seu lugar melhor de experiência. A ideia da inefabilidade é uma outra característica, né? Essa coisa que eu chamei de luminoso. É como se fosse uma experiência antropológica que toca assim numa espécie de zona limite da experiência humana, e lidando com uma certa insuficiência da linguagem para traduzir essa experiência. Até por isso, o próprio Merton
construiu sua obra assim, e ele bebe em fontes assim. É sempre uma linguagem metafórica, mais elusiva, muito poética. Exatamente na impossibilidade de capturar objetivamente o que a experiência possibilita. Aliás, a ideia da contemplação, e o Merton diz isso no livro dele, Novas Sementes da Contemplação, ele pressupõe um lugar que é anterior ao dualismo sujeito-objeto. Ele vai dizer, Deus não pode ser tomado como objeto, o sagrado não pode ser tomado como objeto, e aí ele começa a lidar com uma série de negações, né? É como se, a perspectiva que a gente chama na filosofia mais de fenomenológica, né? Uma espécie de lugar de captura anterior a essa separação sujeito-objeto que transforma tudo. Porque quando a gente toma algo como objeto, é como se a gente exerce uma espécie de controle sobre aquele tema. Então, transformar a oração, Deus, o silêncio, a meditação em objeto seria uma perspectiva empobrecedora nesse sentido, certo? Bom, e por fim eu colocaria aqui, nessas considerações iniciais sobre mística, que o traço inconfundível seria o desaguamento dessa experiência no amor. A característica mais vigorosa, constante e comum da tradição mais autêntica da mística é a compaixão. É a vida no amor, a vida como amor, a vida expressão do amor. Dadivosa, generosa, virtuosa, na pura gratuidade. E desconstruindo aí uma visão pobre que às vezes um certo imaginário social tem, de que meditação, contemplação, experiência monástica significaria algum tipo de fuga do mundo, de fuga da realidade, algum tipo de processo de alienação. Muito pelo contrário, né? Essa experiência é a experiência do adensamento da realidade humana e existencial, concreta, né? No tempo e na história, e na espessura da própria vida. O que se traduz num movimento de desapego, de um sair de si em direção ao outro. É curioso, vou dar alguns dados biográficos mínimos, que o período que Merton mergulha mesmo nessa viagem para o Oriente, primeiro uma viagem arquetípica, né? Através das leituras, esse desejo, até que em 68 ela se consuma numa viagem física também, né? Todo esse processo vai se desenhar na última década da vida dele, de 1958 a 68. 58 é quando ele teve a grande experiência da epifania no centro de Louisville, uma das poucas vezes que ele saiu do mosteiro, que ele estava desde 1941, e ali, no contato com a cidade, né, na esquina da cidade, ele é tomado, por isso que veio a ser conhecido como epifania, onde ele sente uma profunda compaixão, comunhão, um profundo amor pelas pessoas comuns na cidade, né? Se sente assim unido à humanidade. Então, a partir daí, há um duplo movimento, né? O Merton começa a mergulhar cada vez mais na experiência contemplativa e, inclusive, indo na direção de tentar construir a cela eremítica dele dentro do mosteiro. Então, ele começa a escrever livros marcados por essa... Então, livros Na Liberdade da Solidão, Novas Sementes de Contemplação, os grandes clássicos contemplativos dele. Mas, ao mesmo tempo, então, nesse momento ele começa a escrever, estudar mais a sério o budismo,
muito inicialmente pela mediação de Suzuki, um dos grandes divulgadores do budismo no Ocidente, né, um introdutor, criando pontes. E, ao mesmo tempo, é o momento em que Merto tem uma inserção ativista decisiva nas causas do seu tempo, especificamente a luta pelos direitos civis na sociedade norte-americana e a luta pela paz no contexto da Guerra Fria. Então, é o momento que ele está mais contemplativo, é o momento que o radar dele está mais conectado ainda com a realidade. Então, só isso já serve para desconstruir qualquer visão simplória de que o exercício contemplativo seria uma fuga ou algo assim. Bom, para aqueles que estão no grupo aqui, hoje, por acaso, não conheçam Merton, são os dados mínimos, né? Ele nasceu em 1915, nasceu na França, no sul da França, mas depois vai construir a sua vida mesmo nos Estados Unidos, onde moravam os avós. Com 6 anos ele perde a mãe, depois com 15, 16 anos perde o pai, passou um período de estudos na Inglaterra, não foi um período, segundo o relato dele, que ele mais gostou, não. Passou pela Universidade de Cambridge e em 1935, está com 20 anos, ele vai para os Estados Unidos, né? Lá estão os avós, e se matricula na Universidade de Columbia, em Nova York, que é uma grande universidade. E os pais eram artistas, né? O pai pintor, tocava música também, e essa marca vai atravessar a formação dele, tanto que lá na Universidade de Columbia, a área que ele se dedica é a área de literatura em inglês, e se desenhava ali a carreira de um scholar. Ele logo se tornou editor da revista, do jornal literário da universidade ali, e chegou a fazer o mestrado em torno da poesia de William Blake, já numa conexão com a temática da contemplação, por influência de autores importantes, que não vem ao caso agora. E é nesse contexto aí que ele recebe, aos poucos, o chamado, né? Vai se sentindo vocacionado para a vida religiosa. E já estava até encaminhado para um doutorado, também trabalhando com literatura, mas em 38 ele passa por um processo de conversão, então, depois de uma juventude bem conturbada, né? Leciona um tempo na Faculdade Franciscana, de 39 a 41. Os relatos sugerem que em 1936, então ele era bem jovenzinho ainda, ele já começa a ter um interesse pelo budismo. Mas ele vai estudar mais pontualmente, mais seriamente mesmo, tudo indica, bem depois, em 1956, já próximo ali daquela última década da vida dele. Em 41, ele tem uma experiência social com a população negra do Harlem, e depois de uma segunda visita aos trapistas, que é a monge, que são os monges da ordem cisterciense, da estrita observância, que é uma ordem que vem da Idade Média, né? Uma das grandes expressões da tradição contemplativa medieval. Ele entra, então, para a abadia de Getsemane, em Kentucky, Estados Unidos, e em 10 de dezembro de 1941, com 27 anos. Já vinha escrevendo, demonstrando ser um autor diferenciado, mas quando ele entra para o mosteiro, ele supõe que vai ter que abrir mão desse dom, né? dessa habilidade para a escrita. Mas, em 48, ele publica uma autobiografia, incentivado até pelos seus superiores ali, que tem uma ampla projeção, né? Joga ele na cena mundial, que é a Montanha de 7 Patamares. E, a partir daí, de certa maneira, ele define o seu lugar na
na ordem ali como um escritor, né? Nunca mais deixará de ser. Escreveu dezenas de livros, ensaios, história, livros contemplativos, poesia, crítica literária, resenhas de livros, né? Uma diversidade muito grande. Em 1953, ele já vinha com esse desejo de uma vida mais solitária e eremítica. Para alguém do grupo que talvez não saiba, a tradição trapista, embora adote a prática rigorosa da solidão e do silêncio, né? Ela é cenobítica. O que é isso? Eles vivem coletivamente. Né? Tem os quartos, mas no prédio coletivo. Existem outras ordens que a experiência é eremítica, que cada um fica isolado. Então, quando ele começa a sentir chamado e necessidade desse tempo mais sozinho, ele, de certa maneira, está propondo uma inovação dentro da sua tradição. A partir de 1953, ele é autorizado a passar um tempo diário num lugar isolado, mas a experiência eremítica mesmo vai ocorrer bem depois, só a partir de 1965. Ele era jovem ainda, 50 e poucos anos. Tudo indica que ele iria ter muitas décadas ali, mas, infelizmente, morre precocemente em 68 na viagem que ele faz para o Oriente, né? Onde ele vai visitar monges budistas. Então, a experiência eremítica dele se dá praticamente 3 anos, 65 a 68. E em 1964 ele teve um encontro com Suzuki, Daizen Suzuki, o grande representante budista de Lugano, e ele registra no seu diário a presença impressionante de Suzuki, que o marcou muito, né? Ele registra isso. São muitos méritos, né? O mérito poeta, escritor, artista, crítico literário, figura pública, ativista social, um historiador, um teólogo, foi um educador, porque ele foi mestre de noviços, mas, sobretudo, um mérito buscador do diálogo, um mérito monge e um mérito contemplativo. A projeção dele foi tanta e a presença dele na sociedade tanta que se temeu em um certo momento que ele pudesse até sair do mosteiro, seduzido um pouco por esse clamor da própria sociedade, mas ele sempre se definia como um monge, e ali era o seu lugar. Quando ele vai para a Ásia, em 68, uma viagem que ele programou muito detalhadamente, ele diz assim, logo de cara no seu diário: estou indo para casa, para o lar onde nunca estive com esse corpo. Uma frase belíssima, né? Já se coloca dessa maneira. Mais um pouquinho à frente ele diz: o momento da decolagem foi arrebatador. A asa orvalhada, subitamente coberta de rios de suor frios a escorrerem para trás. Saímos do chão, eu com mantras cristãos e profundo sentido de destino, de estar, enfim, no meu verdadeiro caminho, depois de anos de espera, inquirição e perambular. E aí ele diz que eu não volte dessa viagem para a Ásia sem resolver a grande questão, a Hakaruna, a grande compaixão. Então a gente vê assim um debruçar total de mérito nessa viagem. E ele diz ainda nesse começo aí da sua fala: falo como monge ocidental interessado em sua própria vocação e consagração. Não deixei meu mosteiro e vim aqui, na Ásia, né, apenas como pesquisador ou como autor, que também me acontece ser. Eu venho
como um peregrino ansioso por obter não apenas informação sobre fatos de outras tradições monásticas, mas para beber em antigas fontes de visão e de experiência monástica. Não somente procuro aprender mais quantitativamente sobre religião e vida monástica, como também me tornar um monge melhor e mais iluminado. Essa referência do Satori, né? Estou convencido de que a comunicação em profundidade, atravessadas as linhas divisórias até aqui, separaram as tradições religiosas e monásticas. E ele se vê como alguém que pode ser o lugar dessa ponte de diálogos. Há um outro livro dele que chama Místicos e Mestres Zen, e que ele diz assim, né, que este livro de visões largas e grande amplitude é mais do que ecumênico. No sentido estrito, ecumenismo diz respeito apenas aos de casa, ou seja, as várias igrejas cristãs. Mas, aí ele diz, aqui eu proponho uma oicumene mais ampla, a casa e a família espiritual humanas em busca de sentido, do sentido de sua vida e de ser seu fim, e de seu fim último. E aí ele fala, né, da união dessas tradições todas. E aí ele vai dizer também nesse livro da necessidade de se esclarecer os conceitos básicos do budismo. Que ele diz que nós temos no Ocidente uma péssima tradição de traduzir os conceitos budistas em termos ocidentais. E ao fazermos isso, a gente perde uma compreensão mais adequada, né, do sentido, né, e das categorias presentes no budismo. Então, ele fala então de uma comunhão em profundidade, de uma partilha mais profunda. Ele diz: o ecumenismo busca o fundo espiritual último e mais profundo, que já sobre todas as diferenças manifestas. E ele vai tomando para si essa. Ele diz muito forte assim: se posso para a vida espiritual o pensamento do leste e do oeste, criarei em mim mesmo uma reunião. Eu me tornarei, né, uma unidade em mim mesmo, uma unidade visível do leste e do oeste. Então, algumas poucas citações, né, para ver o nível, né, a força da palavra mertoniana, digamos assim, se aproxima, se esforça por essa união. Tá tudo bem aí? Chegando bem o som? Tá chegando bem. Inclusive, ele faz uma crítica bem acentuada, né, exatamente dessa racionalização de categorias da sabedoria budista, que às vezes a gente tenta colocar em categorias filosóficas e perde um pouco o sentido. Bom, gente, indo para o ponto mais importante da nossa fala de hoje, que seria o seguinte: que elementos a gente encontraria de convergência, né, nessa ponte de diálogo cristianismo e budismo? São muitos, né, mas uns desses elementos, né, e que talvez é o que principalmente justifique a nossa presença aqui. Então, primeiro ponto, bastante tocante a fala do monge na abertura, né, o professor Celso, colocando que o Merton se apareceu no caminho dele como um dos caminhos que o conduziu ao encontro com o Zen. E, de fato, Merton, acho que fez esse papel. Ele ajudou a desconstruir uma visão muito reducionista e
uma certa visão superficial que o Ocidente tinha do budismo, como quietismo, panteísmo, uma sabedoria de negação da vida. E ele ajuda a desconstruir todos esses postulados equivocados. Né? E ele, inclusive, no livro Zen e as Aves de Rapina, que é um dos livros dele dedicado ao tema, ele se dedica um bom tempo até em dizer mais o que o Zen não é, do que propriamente o que Zen é. Ele até vai dizer, não é uma filosofia, não é uma religião, não é um método, não é um sistema, não é uma doutrina. E aos poucos vai entrando numa tentativa de definição. Uma frase que ele coloca claramente, citando literalmente ele diz assim, poder-se-ia dizer que o Zen é a percepção ontológica do ser puro mais além do sujeito e do objeto. Uma compreensão imediata, tipo um insight mesmo, uma iluminação, né, do ser em sua talidade, em sua seidade, do ser naquilo que ele se apresenta ali, tal qual é. Isso me lembra muito um heterônimo do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que é claramente um heterônimo em que o Alberto Caeiro diz, Fernando Pessoa diz nessa voz, né? Aliás, o Merton tem um texto sobre Fernando Pessoa, gostava dele, que o Alberto Caeiro diz, eu não penso, pensar é estar doente dos olhos, eu vejo. Eu vejo, eu olho o céu, olho... Então, um pouco essa ideia, eu acho que o Merton está pensando, né? Um pouco essa capacidade de apreensão da experiência plena ali, antes de qualquer categorização. Antes de qualquer categorização. É claro que o Suzuki, Daizen Suzuki, que tem vários livros traduzidos em português, foi um dos instrumentos, uma das figuras mediadoras dele. E surgiu aí um místico cristão da Idade Média, que era um elemento de ponte muito viável. Tanto Suzuki escreveu sobre ele, como o Merton, que é o mestre Eckhart, grande mestre místico renano, que vai influenciar muitas outras figuras também dessa tradição. Alguém mencionou aqui no chat, na parte inicial, que Thich Nhat Hanh também seria uma dessas referências do diálogo, né? Com certeza. E um texto belíssimo do Thich Nhat Hanh sobre o Merton, dizendo, Merton is my brother. Merton é meu irmão. Um dos textos mais bonitos que eu já vi, assim, um tributo a Merton, escrito por Thich Nhat Hanh. Bom, tanto a tradição mística contemplativa de Merton como a tradição Zen, e aí nós estamos falando de pontos de convergência, no meu modo de ver, vão numa perspectiva para além do institucional, para além do muito formal, quase que buscando, né, um caminho de sabedoria e espiritualidade que escape um pouco das malhas do poder, das malhas muito institucionalizadas. A tradição mística sempre foi assim, né? São João da Cruz, Teresa de Ávila, Mestre Eckhart, Ângelus Silesius, uma pleiade grande de autores que é a rica fonte, né? Desde os padres do deserto, né? Então, um afastamento das estruturas e das malhas institucionais e uma ênfase muito forte na liberdade. Um dos textos que o próprio Merton achava que era um dos mais decisivos para ele, chama-se Na Liberdade da Solidão. Quer dizer, a experiência contemplativa e a experiência ela é marcada, ela é permeada por um profundo mergulho na liberdade. E eu trabalhei na minha pesquisa, no meu livro,
os que estão aqui presentes, que tiveram contato, vão se lembrar, quando eu aprofundei um pouco mais sobre a contemplação, eu chamei de lugares privilegiados da contemplação. Especificamente a solidão, solitude, o silêncio, que é uma experiência que é junto com a solitude, obviamente, a natureza, esse contato com a natureza, um pouco uma perspectiva ecológica, digamos assim, a oração no sentido do coração, né? No sentido da pureza do coração, e a simplicidade também. Então, esse é o percurso, né? E quando ele vai para a experiência de morar sozinho dentro da sede do mosteiro, mas com uma experiência eremítica, ele vai vivenciar de forma bastante plena essa experiência da liberdade. Um outro ponto de convergência que eu vejo é aquilo que na tradição teológica cristã se chamou de teologia negativa, que é a via apofática. Você teria a via catafática, que seria afirmações, uma tendência de construir um pensamento e uma sabedoria teológica e espiritual com definições, conceitos e afirmações. A tradição apofática, ela vai muito mais na linha, ela não tenta oferecer definições. E por isso mesmo é chamada de teologia negativa. Então, o próprio Humberto vai dizer que a experiência dele o jogava num mergulho da escuridão, né? A oração mais famosa dele fala disso, né? De penetrar na escuridão, a opacidade da escuridão. Talvez a referência mais clássica da tradição mística cristã que alimenta essa ideia seja o conceito de noite escura de São João da Cruz. É a perspectiva da noite escura como um atravessamento aí desse lançar-se, né? Tem uma frase do filósofo Kierkegaard, da fé como salto no escuro, né? Então, um pouco essa travessia, esse lançar-se, que num primeiro momento é a ideia da fé mesmo, que num primeiro momento não existe certezas para se segurar, mas existe o risco de uma travessia, o risco da experiência da liberdade. E, nesse sentido, outro ponto de convergência que eu vejo, Humberto chama muita atenção disso, é preciso se concentrar mais na experiência e não na explicação. Então, uma prática meditativa como a meditação Zen, por exemplo, convergia muito para o tipo de apelo, o tipo de convite que Merton fazia, né, no exercício contemplativo que ele propunha. Isso vinha atravessado também por uma experiência de despojamento, de esvaziamento, na linguagem de mestre Eckhart, o místico medieval lá, é a ideia do desprendimento, uma categoria muito forte no Eckhart, que está em Merton. Então, essa ideia do despojamento, do desprendimento, desse lançar-se na experiência dessa escuridão, nessa travessia, dessa experiência contemplativa. Busca de comunhão também é um outro elemento que, de alguma maneira, e comunhão no sentido mais nobre da palavra, né? Uma espécie de empatia, uma espécie de aquela experiência da epifania que ele teve, né? Uma espécie de sentir-se um com a humanidade, um pouco quase que carregar em si um pouco essa experiência da humanidade, sentir-se irmanado na experiência do humano, comunhão nesse sentido. Outro elemento que eu acho bastante comum, já mencionei, é essa discussão que Merton fez muito da insuficiência ou da inadequação da linguagem
para falar da experiência contemplativa, para falar da experiência mística, para falar de todo esse trajeto. E por isso ele tinha um gosto, um carinho diferenciado pelos ditos dos pais do deserto. Eram pequenas histórias, pequenas narrativas, paradoxais, um pouco enigmáticas, quase sempre desconcertantes, sempre deslocando o sujeito, né? Sempre que o discípulo consultava o mestre para saber alguma coisa, a resposta do mestre era sempre um pouco desconcertante. E eu vejo aí uma convergência muito grande, já falei, com os koans, né? E essa tradição dos ditos Zen. A experiência do esvaziamento, aquilo que na tradição cristã é chamado de kenosis, que Paulo fala muito disso no livro de Filipenses, e que eu vejo muita similaridade com a ideia Zen da não-mente, desse esvaziar da mente, no sentido da experiência do zazen mesmo, né? Do silêncio, dessa captura do silêncio sobre a própria respiração e um pouco, né, esvaziar dessa poluição de informações que talvez esteja o tempo todo na nossa mente. E aí é claro que há um paralelo forte entre a contemplação da tradição contemplativa com a experiência da meditação, um marco central aí do budismo e da experiência Zen. O Zazen, especificamente, eu acho que ele tem uma convergência muito forte com aquilo que o Merton chamou, tirando essa expressão dos pais do deserto, mais uma vez, lá do cristianismo primitivo, dos primeiros séculos, que é o que ele chamou de trabalho de cela. E o trabalho de cela é ficar na cela, é sentar e esperar. Não é uma preparação para alguma outra coisa, é essa capacidade de desprendimento, de esvaziamento, de disponibilidade, para usar uma expressão da grande filósofa e mística também francesa, Simone Weil. Ela tem um livro belíssimo que chama A Espera de Deus. Então, um pouco essa ideia da espera, da atenção, né? Da atenção plena, né? Talvez essa... Então, extraordinário esse ouvir, estou quase terminando. Ele, no silêncio e na solidão da vida eremítica, ele diz assim: até agora eu tinha brincado sobre esse tema. Agora eu experiencio de verdade. Agora eu me sinto nu aqui. Porque aqui eu não tenho mais para quem simular. Ele vai dizer, na vida social a gente representa papéis. Ele fala, aqui não, aqui eu estou nu. Então, ele se escava, né, a si mesmo, um trabalho de escavação, sempre tentando quebrar um pouco essa ideia de um falso eu, que é esse eu do social, né, esse eu dos papéis sociais, que é muito construído a partir de uma certa persona mesmo, né, de uma certa máscara social, e não esse elemento mais do sujeito. A experiência da iluminação, eu acho que a ideia do Satori, não sei como é que fala exatamente, eu acho que há muita convergência com a reflexão do Merton no sentido de destruir todas as ilusões do eu. Ele tinha essa preocupação, ele trabalhava muito com essa ideia do falso e verdadeiro eu, destruir essas ilusões do eu. O silêncio e a solitude, e nada de manifestações religiosas espetaculares, nada de êxtases pirotécnicos, nada dessa expressão externa aí, desinquieta e espetacularizante, muito pelo contrário, né?
cada vez mais o convite para o silêncio, a solidão e para a simplicidade, a busca da serenidade, né? E eu vejo também que tem um elemento do humor muito forte em Thomas Merton. Ele tinha uma ironia, essa ideia de não se levar tão a sério assim, que me parece que, do pouco que eu conheço da tradição Zen, me parece que tem aí um elemento de humor também, uma certa leveza do humor que atravessa o pensamento e a reflexão do Merton. E para terminar, dois elementos. A experiência da contemplação que deságua no nada. O Eckhart usava uma expressão que Merton recorre também, que seria a ideia, a palavra Deus, como a gente usa nas religiões, ela é perigosa, ela pode se tornar um ídolo, ela pode se tornar um objeto, ela pode, portanto, empobrecer essa dimensão que se pretende referir. Então, o Eckhart falava muito da deidade para além de Deus. E é um lugar e é uma maneira de colocar a questão em que tudo é nada. Se encontra no vazio, no silêncio, mas é um vazio e um nada que é pleno, que é cheio. A expressão de São João da Cruz, que ele falava da solidão sonora, e Merton vai dizer, quando eu estou no eremitério, estou sozinho aqui, no trabalho de cela, mas eu tenho uma ecologia mental preenchida por inúmeras vozes. Aí ele cita autores, poetas. Então, é uma solidão, mas sonora. É um silêncio, mas é um silêncio que fala alto. E é um nada e um vazio, mas que traduz uma ideia de preenchimento e de plenitude. E, por fim, a ideia da compaixão, que eu acho que é um elemento central que atravessa as tradições budistas e que é um dos elementos também muito presentes na tradição mística e monástica, muito presente em Merton. Eu finalizo com no Diário da Ásia, que Merton relata essa sua viagem, né, que foi publicado póstumamente. Ele tem uma cena bonita, né, e que eu acho que é bastante representativo desse nosso momento aqui, que é a inspiradora oração proferida por Merton no encerramento do primeiro encontro espiritual de cúpula realizado em Calcutá. E ali estavam vários monges budistas e vários cristãos também. Antes de proferi-la, ele pede que todos se levantem e deem as mãos, chamando a atenção para a necessidade de se criar uma linguagem nova de oração, que deveria provir de algo, provir da imediata amor. Ele também retoma a ideia que aprofundara nas conferências naquele encontro, foi a única e última viagem dele, né? Sobre a necessidade de sair da superfície, onde nada são as religiões, e encontrar o real com R maiúsculo no profundo. Depois de 1 minuto de silêncio, ele assim orou. Estavam todos de mãos dadas. Ó Deus, nós somos um contigo. Tu nos fizeste um contigo. Ajuda-nos a preservar essa abertura e a lutar por ela com todas as nossas forças. Ajuda-nos a compreender que não pode haver entendimento quando há mútua rejeição. Ó Deus, aceitando-nos uns aos outros de todo o coração, inteiramente, completamente, nós te aceitamos e te agradecemos, e te adoramos e te amamos com todo o nosso ser, porque nosso ser está no teu ser e nosso espírito está enraizado em teu espírito. Enche-nos, pois, de amor, que o amor nos conserve unidos quando tivermos seguido nossos diferentes caminhos, unidos nesse espírito único que te faz presente no mundo e que te faz testemunho dessa realidade fundamental que é o amor. O amor venceu, o amor é vitorioso. Amém. Essa é uma das orações que ele
um dos momentos que ele presenciou naquela viagem. E com ela eu termino a minha fala, por enquanto, professor Celso. Muito obrigado, Cibeles. Uma belíssima palestra. Beleza. Antes de... Nós vamos abrir a palavra para as pessoas que queiram fazer perguntas, que queiram comentar alguma coisa, né, em relação à palestra do professor Cibeles. E antes disso, eu me esqueci de falar uma coisa no início, eu vou falar aqui agora, que o professor Cibeles e o professor o Cristóvão, da Associação Thomas Merton, falaram que teria algumas pessoas interessadas em obter um certificado de participação nessa palestra. Então, eu vou pedir o seguinte, se vocês possam entrar em contato com o professor, com o presidente da associação, mandarem para ele o nome e o endereço, que aí depois nós, então, providenciamos a remessa do certificado de participação nessa palestra de hoje, né? Tá? Então, vocês façam esse favor. Desculpa eu ter me esquecido de falar no início, né? Então, nós podemos aí deixar a palavra para os participantes, né? Nós estamos com 65 participantes, né? Eu tentei construir uma narrativa, né? Claro que ficou muitas lacunas aí, elementos, mas a gente tinha que construir um caminho, né? E, obviamente, aqueles que se sentiram atraídos por um ou outro desses aspectos, né? Ou que queira conhecer, então, um pouco mais detalhadamente, exatamente o itinerário do Merton, aí o caminho é mesmo acompanhar as leituras, né? Não só o meu, mas material que está disponibilizado aí no Brasil, né? Beleza. Talvez eu possa mencionar especificamente também os livros, especificamente de Merton, que tem um ponto de contato direto, né, com o Zen. Então, tem um livro que chama Zen e as Aves de Rapina, que no final do livro tem, inclusive, alguns textos de Daizen Suzuki. O Diário da Ásia, que ele ia publicar, mas como morreu tragicamente num acidente, foi publicado póstumamente, mas é uma fonte rica, é um diário, né, de anotações dele na viagem. Esse livro que eu mencionei, que chama Místicos e Mestres Zen, em que tem vários textos, né? E também os diários dele, dois especificamente, há uma seleção que é Merton na Intimidade, né, sua vida em seus diários, e o famoso livro dele que chama Reflexões de um Espectador Culpado, que são trechos do diário também. Em vários momentos do diário ele tem referências, pontua as leituras que ele está fazendo. Inclusive, no livro Merton na Intimidade, há um trecho do diário, chama Diário de um Estranho, que é um pedaço dentro do diário, que tem uma certa autonomia e que é o momento em que ele relata e reconstrói um pouco o cotidiano dele ali na cela, ali no eremitério. E essa descrição, esse diário de um estranho, você percebe o tempo todo o clima, o ambiente, a respiração zen. E ele diz isso
explicitamente, inclusive desconstruindo muito uma expectativa que as pessoas fora talvez fizessem de que lá no eremitério ele ficaria, sei lá, em atitudes estritamente religiosas o tempo todo, né? E aí ele desconstrói isso dizendo: o que eu faço aqui, eu vou dizer o que eu faço. Eu lavo a louça, eu rego as plantas, eu corto a lenha, eu... Então, ele tenta mostrar que a espessura da experiência dele se dá nessas coisas comuns, né? No exercício dessas coisas comuns. Então, é um trecho que vale bastante a pena ler. Isso, a Elisa comentou ali, né, que na própria Associação Thomas Merton, lá tem toda a listagem dos livros. Aqueles que tiveram interesse, lá está bem detalhado, né? E são livros, eu costumo fazer uma distinçãozinha também, tem alguns livros dele que são mais didáticos, pedagógicos, e tem livros que são contemplativos propriamente dito, que aí a experiência contemplativa no próprio texto. E alguns desses que eu citei, né? Na Liberdade da Solidão, Novas Sementes de Contemplação, os próprios diários, que é uma leitura que tem que fazer como se chamava na tradição medieval de lectio divina, né? É uma leitura que é uma experiência de leitura, é uma fruição. Não dá para ler racionalmente só, assim, né? Como se fosse... Ela é um convite para, de alguma maneira, mergulhar naquelas frases, naqueles textos. Um pouco na lógica, talvez, dos salmos bíblicos, que é muito mais para uma experiência de fruição do que de explicação, digamos assim, né? Talvez assim. No latim é lectio divina. Lectio. Lectio. A gente poderia chamar de leitura orante, né? Leitura orante. Na própria, independente de questões religiosas, na própria tradição linguística, né? O meu mestrado é em linguística, eu venho dessa área de letras também. Na própria tradição linguística, a gente fala de uma leitura atenta, né? Que a tradição inglesa chama de close reading, que é um tipo de leitura um pouco mais... Igual a gente fala na atenção plena, como exercício meditativo, seria a leitura do texto contemplativo numa postura de atenção plena. Quer dizer, se deixar capturar pelo texto, tentar se desvencilhar das distrações, né? Como a gente deve, como se lê um poema, né? Um grande poema, um belo poema, uma leitura verdadeira de um poema, né? Seria um pouco assim. Isso. Aqui a Bárbara, né, mencionou John Main, né, o professor Celso, meditação com mantra Maranata. Suponho que sim, né? Tem uma tradição, né, de meditação, como o professor mencionou no começo, uma tradição de meditação bastante inserida nas tradições. Um detalhe interessante, né, o nosso encontro aqui ele se torna triplamente, ou até mais, eu não sei as tradições de todos que estão presentes na sala, né? Mas pelo menos triplamente a identidade, porque eu venho de tradição protestante, né? Estudei teologia na Universidade Metodista. Meu pai era um pastor reformado, mas sempre muito aberto para o diálogo interreligioso e para
Então, cresci num lar com essa abertura, e onde Mérito já era uma referência do meu próprio pai, né? Então, aliás, a experiência que eu tive com o professor Faustino Juiz de Fora, ele sempre ressalta isso. Essa foi uma das belezas da parceria, que foi exatamente um orientador e um orientando de tradições cristãs diferentes, e também aí o Mérito funcionando como um eixo de superação de visões mesquinhas e superficiais, né? A Elisa mencionou ali, né, Elisa? Presidente da Meditação Cristã. Puxa vida, Valdir, né? Eu até vi a hora que... Um prazer, então, né? Uma honra aí. Presenças ilustres aí entre nós, né? Ô, Sibelius, Sim. poderia comentar um pouco também a questão dos encontros que o Thomas Merton teve com o Thich Nhat Hanh, com o Suzuki, com o Dalai Lama, com o Isso. Trungpa Rinpoche, quer dizer, os contatos que ele teve na viagem à Ásia, né, foram muito Isso mesmo. significativos. Isso mesmo. Ele já vinha de algumas leituras, né? Como a gente comentou, e nessas leituras que ele fazia, ele traçou um roteiro de lugares que ele queria visitar. Ele estava o processo é assim, né? Quer dizer, ele está numa busca por o Oriente, que está inserida numa busca maior que ele está nesse momento, em 68, que ele está tentando mergulhar cada vez mais na experiência contemplativa eremítica. Então, ele achava naquele momento que o mosteiro, a abadia de Getsemane, já estava muito cheia, mesmo ele morando mais isolado na cela dele. Então, ele cogitava a possibilidade de ir mais a oeste dos Estados Unidos, Alasca, talvez, escreveu um livro bem bonito, um diário, que chama Bosques. Esse que é o nome dele, eu tenho ele aqui fácil. E aí ele vislumbra mais longínquamente a ida para o Oriente, para beber nessas longas fontes. Então, o sonho dele era ir no Nepal, né? Talvez até no Japão, né? E na Índia. Esse primeira parada dele ali na Tailândia, né? E especificamente queria encontrar com os monges ali, eremitas, que viviam longamente. Conforme ele foi adentrando lá, ele foi ampliando a abertura dele, porque ele também não tinha uma abertura para todas as... Não é que ele ainda não tinha assim o próprio budismo dele principal. Ele estava, mas chega lá ele se encanta também com a tradição do budismo tibetano, né? Encontra o Dalai Lama, tem uma foto ontológica dele. Então, a busca dele é especificamente... Está aparecendo aí? Né? Ah, A busca dele é especificamente, sobretudo, com os monges. Ele quer passar horas ouvindo mesmo das longas e ancestrais tradições. E vale a pena. Tem um livro no Brasil que a professora Maria Clara Bingme organizou pela editora Vozes, e foi um encontro que ocorreu na PUC do Rio
em 2015, no centenário, né, de nascimento de Merton, eu estive lá. E se alguém interessar, chama-se... Aliás, na Associação Thomas Merton houve uma live há poucos dias com a professora Maria Clara, né, inclusive falando do livro, chama Thomas Merton, A Clausura no Centro do Mundo. Então, quem se interessar especificamente por esse, tem um texto do padre James Wiseman, da Universidade Católica da América, que reconstrói um pouco essa aproximação Thomas Merton e budismo. Eu sou um leitor, né? Eu não me tornei um especialista desse avanço de Merton. Eu tive vários amigos, vários conhecidos. Eu tive uma colega em Juiz de Fora que trabalhou especificamente o diálogo de Merton com o budismo. E então, não é exatamente a minha principal especialidade, né? Eu também estou lendo, estou descobrindo. Existe uma obra, infelizmente não está disponível em português, mas existe uma coleção nos Estados Unidos que vou mostrar aqui, não sei se dá para ver aí. Para ver? Sim, sim. É uma série de encontros que nos Estados Unidos vem ocorrendo há vários anos, porque o Merton, ele é uma figura central em várias direções, e uma delas é do diálogo interreligioso. Inclusive, ele atuou diretamente nos bastidores assim do Concílio Vaticano II nessa direção. Então, hoje ele é reconhecido, digamos assim, como um autor do diálogo estabelecer plenamente como ocorre hoje, é um grande promotor dessa discussão. Então, essa série, são eventos que eles promovem de palestras. E cada um dos volumes é dedicado a Merton e budismo. Né? Sabedoria, vazio e a mente de cada dia. Desse volume existe Merton e o sufismo, Merton e o taoísmo. Esqueci de falar que ele escreveu uma tradução livre de A Via de Chuang Tzu, que é o diálogo dele com o taoísmo, né? Que o caminho do Tao, para ele, representando o mesmo papel do Zen, né? Na tradição budista. Então, Merton e o budismo, Merton e o sufismo, Merton e o taoísmo, Merton e o judaísmo. Então, esse livro é extraordinário, né? Ele, inclusive, vem amplamente divulgado, amplamente ilustrado, né? Ele está aí todo anotado, a leitura que eu fiz na época. E aí tem textos explorando especificamente a aproximação dele com todas as linhas do budismo, né? Inclusive, uma parte aqui que eu acabei não comentando, é a foto famosa dele aqui com Suzuki, né? Eu acho que não dá para ver, em 1964, né? Encontro Belíssimo. São algumas fotos assim, especiais, né? Essa foto dele com Suzuki, a foto dele com o Dalai Lama, por exemplo, né? Com Thich Nhat Hanh também. E uma vertente que eu não comentei aqui, porque o Merton era um artista, né? Ele era poeta, a poesia dele, obras completas, são mais de 1000 páginas a poesia reunida. Os ensaios de crítica literária dele são cerca de 600 páginas, sobre poetas e escritores. E ele,
mergulhou em outras experimentações estéticas. Então, ele gostava muito da fotografia, o professor Celso sabe bem disso, conhece, gosta até desse vertente dele, né? Da fotografia, né? Ele fotografava raízes, objetos. E mais a partir de uma certa altura, inclusive nesse livro tem um capítulo com os desenhos, ele começa a aprender a escrita ideográfica, né? Não sei, e ele mergulha numa experiência mesmo. E a poesia dele também, desse momento aí, 65 em diante, é uma poesia que vai se desvinculando de um texto mais prosódico, de um texto mais explicativo, e vai se tornando cada vez mais uma poesia experimental, né? Um pouco, talvez, como a gente chama no Brasil a experiência do concretismo e outras estéticas, né? E, então, uma arte não figurativa. E me parece que quando ele opta por... Até a fotografia ele diminui e mergulha mais no ideograma, no traçado não figurativo, isso tem a ver com o momento de busca dele, que é essa coisa do esvaziamento da mente. É como se a pintura sacra figurativa clássica, de alguma maneira, não deixasse espaço para esse exercício de esvaziamento, né? Então, me parece que essa estética do traçado, ela é o caminho linguístico, estético que ele está encontrando para traduzir um pouco essas categorias, o nada, o vazio, o absoluto, o silêncio, né? Um pouco nessa linha. Não sei se fez sentido aí a correlação que eu fiz, mas me lembrei dessa vertente. Depois eu posso ajudar, de repente, passar tanto para o professor Celso como com o Cristóvão também. De repente, a gente pode depois fazer um levantamento de algumas teses que tem no Brasil que exploraram especificamente o diálogo com o Zen, né? Teve essa colega do meu tempo, que chama Norma, de Juiz de Fora, que a tese dela está disponível, né, em acesso público na biblioteca da Federal de Juiz de Fora. E eu sei que tem outras também, né? E eu posso depois passar, ajudar a compartilhar, que ela explora um pouco essa vertente. É muito interessante, porque também o Thomas Merton tinha contato com a poesia brasileira, com poetas brasileiros também, né? Inclusive, se tu fizesse uma referência aí, ele também aderiu ao movimento da poesia concreta, né? Que é brasileira, de origem brasileira. E ele, inclusive, eu tive uma vez uma oportunidade de ver uma referência, né, uma antologia americana, norte-americana, de poesia concreta, onde tem trabalhos do Thomas Merton. Thomas também, Merton. né? É verdade. Ele chegou a editar uma revista, saiu 4 números com uma proposta assim, bastante avançada assim, nesse sentido. Ou seja, é o buscador no sentido da espiritualidade e da sabedoria, mas é um buscador do humano, né? Quer dizer, ele estava numa inquietação permanente, não porque se sentia insuficiente até onde ele tinha chegado, mas as possibilidades, né, de expandir, né? De expansão, né? Escavando mesmo essas muitas possibilidades de adensamento da experiência espiritual, que ao mesmo tempo é o adensamento da experiência humana, né? Do âmago. Ali tem uma pergunta que você escreveu, Aikai, né? Eu não me lembro assim, especificamente
Ele não me parece que não, mas ele tem, né, experimentações poéticas que vai na mesma direção, né, que vai mesma na mesma ideia, né, na mesma ideia dessa tradição, né, dessa tradição. Sérgio Sardi. Sérgio Sardi está pedindo para fazer uma intervenção. Fica à vontade, Sérgio. Muito obrigado, professor Sibelius, excelente apresentação. Alguns itens assim a considerar, talvez como contribuição. Tá? Em primeiro lugar, parece que essa via contemplativa, mística, via do êxtase e da comunhão, requer um caminho interior quase solipsista, por um lado. Por outro, a compaixão parece ser uma condição sine qua non para que ela se efetive. Então, é uma via solipsista, puramente interior, do isolamento, ou a compaixão é o carro-chefe, o motor desse processo? Seria a primeira questão. Tá? Segundo, nessa tradição que remonta a Mestre Eckhart, remonta ao neoplatonismo, os padres do deserto, né? A via mística como via de uma iniciação, como via de um caminho que é também suprarracional, também é suprarracional, e além de suprarracional, é integral, vai trazendo quase a exigência de um afastamento cada vez maior das estruturas constituídas de conceitos, de formas pré-estabelecidas e cada vez mais trabalhando no âmbito do indiciativo, no âmbito indireto, no âmbito de algo que não mais pretende representar aquilo que está dizendo, mas dar pistas a uma experiência que é do outro, né? E, de algum modo, também extravasar o mais perto possível e, portanto, menos figurativamente, a sua própria experiência. Então, com esse afastamento da linguagem, como uma dimensão do silêncio que passa a impregnar a linguagem, será essa uma característica própria de toda experiência que visa alcançar essa comunhão, visa atravessar essa via mística? E, por fim, a minha terceira questão, né? Assim, quais são as implicações do pensamento de Thomas Merton, inclusive pelo próprio Thomas Merton, no campo político, no campo social? Na verdade, as minhas duas preocupações maiores são as duas primeiras. Muito obrigado. Agradeço a contribuição, né? Acho que a primeira questão, talvez a questão central, acabe sendo a compaixão mesmo. Mesmo que ela não esteja explícita e ela não se mostre tão explícita no início da busca. Mas a coisa toda deságua e desabrocha. Aliás, esse é o grande teste dessa tradição contemplativa cristã ocidental e acho que oriental. Que é exatamente que se isso não deságua na compaixão, no encontro com o outro, ela vai na linha de um fechamento em si mesmo, né? Então, a ideia do solipsismo está presente, mas na tradição se prefere a ideia da solitude exatamente para já eliminar de cara o risco de se pensar isso como um individualismo. Quer dizer, tem um solipsismo no sentido de que é um trajeto solitário mesmo, né? Exige
Mas o foco central, e Merton, isso vai ficando cada vez mais claro, e nessa última década da vida dele, então é assim, quanto mais ele mergulha para si, mais ele se abre para o mundo. Isso está pau a pau, assim, os textos. No mesmo, é quase que um movimento simultâneo, no mesmo jeito, no mesmo momento que ele está escrevendo os grandes clássicos contemplativos, uma escrita que o captura nesse mergulho, assim, é o momento que ele está fazendo intervenções públicas muito incisivas. Por exemplo, contra o racismo, contra a, a, a luta armamentista, contra a guerra do Vietnã americano. Então, é simultâneo, as duas coisas estão. Então, isso fica cada vez mais evidente. E também outros níveis da compaixão, né? Compaixão para os seus confrades, né? Ele nunca se coloca como eu sou o tal, pelo contrário, ele vai dizer o meu confrade ali que casca a batata ali, que é o mais... Ele traduz muito mais do que eu o sentido de tudo isso, né? Esse anonimato do monacato, que a maioria eram anônimos, né? Ele era conhecido, mas a maioria está no anonimato, né? E ele vê algo muito... E nesse sentido, eu acho que é a grande tradição cristã mesmo, né? A tradição bíblica do amor, e é a grande tradição da ordem cisterciense, que é a ordem trapista. O grande nome da ordem cisterciense é São Bernardo, na Idade Média, e o centro da teologia de São Bernardo é o amor. É uma ordem que se construiu em torno, tem textos extraordinários aí e não é por isso e não é à toa que na tradição mística ocidental cristã o livro de Cântico dos Cânticos sempre foi o grande livro da mística. Reflete essa questão. Agora, é claro, são percursos, então tem momentos, tem essa compaixão se manifesta, né, e explicita de diferentes maneiras, do tempo para tudo, assim, né? E quanto à segunda questão, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o que nós chamamos de tradição mística e monástica, que do ponto de vista da linguagem eu gosto de chamar de o discurso da mística, quer dizer, há um tipo de texto, então a poesia de São João da Cruz, a autobiografia, as narrativas de Teresa de Ávila, os dísticos de Ângelus Silesius, os textos de Mestre Eckhart, os sermões de Mestre Eckhart, os ditos dos pais do deserto, e outras tradições, né, que o Neto gostava muito de Juliana de Norwich, né? Ele deu um curso sobre isso durante anos lá, já são 10 volumes, né, mas não está traduzido ainda. E toda essa tradição, se você for olhar, a maior parte desses grandes místicos tiveram algum problema no seu tempo com uma certa ortodoxia. Tiveram algum tipo de situação conflituosa, e o Merton também. Uma certa expressão muito institucionalizada, muito ortodoxa. Alguns textos do Merton eram identificados como muito ousados, e inclusive sofreu problemas de censura, né? E eu acho que a vocação do discurso da mística é esse mesmo, ele transitar um pouco o exercício da liberdade da solidão, como Merton escreve o livro dele, a experiência da contemplação e esse mergulho no absoluto, no real, ela de alguma maneira incomoda um pouco uma certa maneira muito sistemática de aprender a experiência espiritual. Então, digamos assim, os místicos eram muito livres, uma liberdade um pouco ousada
e para uma tradição mais dentro de uma certa ortodoxia. E é assim mesmo. Eu acho que eles escreviam textos marcados por essa ambiguidade, né? Eles circulavam um pouco por uma outra via que não havia mais convencional, assim, de uma teologia mais ortodoxa. Eu acho que é isso. Esse é o lugar da liberdade mesmo. Aliás, quem quiser aprofundar sobre essa temática da experiência mística, uma coleção que a Paulo está traduzindo, é maravilhosa, que já saíram 3 volumes, é um dos maiores scholars desse tempo, né? E o autor chama Bernard McGee. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Bernard, acho que eu consigo. Bernard McGee. Bernard McGee. Acho que saiu aí. O tomo 1 chama As Fundações da Mística, das origens até o século V. Saiu os outros também, que são fáceis aqui, eu mostro para vocês. Saiu outros 2 volumes. O outro que chama, esse aqui das origens, né? A presença de Deus, uma história da mística cristã ocidental. Então, as fundações da mística, das origens até o século V. Hoje já saiu também esse, o desenvolvimento da mística, de Gregório Magno até 1200. E o mais recente, chama O Florescimento da Mística, Homens e Mulheres da Nova Mística, 1200 a 1350. Já vai sair mais 2. A coleção completa são 5. Esse aqui, por exemplo, o Florescimento, que é exatamente um momento aí. Tanto o outro como esse pega a Idade Média, e esse aqui pega um momento muito rico, que é inclusive uma experiência de místicas mulheres, que é as famosas beguinas. Os beguines e as beguinas. E que é uma expressão estupenda também, extraordinária, né? Um percurso. E aí tem figuras nesse grupo aí. Uma delas é a... Deixa eu ver se eu estou com o texto fácil aqui, eu mostro para vocês também. Acho que é esse texto da Marguerite Porret. Marguerite Porret. Chama O Espelho das Almas Simples. Foi uma beguina, né? Foi uma beguina. O Espelho das Almas Simples, Marguerite Porret. Está traduzido pela Paulus também. Pela Voz, desculpa. Marguerite Porret. Então, aliás, o Merton ele deu um curso parecido com esse aqui, esse que eu citei. Que é uma coleção, né, que hoje posso mostrar um volume aqui, pelo menos. O primeiro volume chama Cassiano e os Pais. Cassian and the Fathers. Iniciação à tradição monástica. É a compilação dos cursos que ele deu como mestre de noviço. Ficaram gravadas em fitas. Ela já está em 10 volumes. Eu comprei até o 5º, depois essa coisa do dólar aí ficou impossível importar livro, né? E aí vai ter que esperar um outro momento. Que é um curso parecido, que é o curso que Bertold dava, percorrendo tudo, né? E contempla aí elementos do budismo. Bom, e a terceira questão, Bertold teve, embora ficasse no mosteiro, né, contemplativo, eremita, numa ordem, mas ele estava mais informado sobre o que ocorria no mundo do que muita gente que estava lá na cidade, né? Então, ele participou da agenda social, cultural do seu tempo. Ele posicionou-se claramente na luta dos direitos civis, havia
estava planejado o encontro dele com Martin Luther King, e aí vem o assassinato, exatamente nos dias que eles já estavam encaminhando esse encontro, o encontro que não ocorreu, né? E ele lamenta profundamente. Posicionou-se muito claramente contra a invasão do Vietnã, posicionou-se muito fortemente contra a luta armamentista da Guerra Fria e conhecia muito a discussão que Hannah Arendt e outros autores fizeram sobre o Holocausto, sobre a barbárie do Holocausto, escreveu texto sobre isso, estava extremamente sintonizado com a música do seu tempo, com o jazz, chegou a compor material que chegou a ser apresentado, e leitor, né, de literatura, filosofia, o melhor da teologia do seu tempo, participou nos bastidores do Conselho Vaticano II. Então, é uma pessoa bastante ativo, né, com uma intervenção muito clara e bastante progressista. Assim. Bastante progressista do ponto de vista da agenda social. Sempre foi assim. Não tinha dubiedade. Tem um livro dele que chama Cristianismo na Era Pós-Cristã, Paz na Era Pós-Cristã. Deixa eu ver aqui. Paz na Era Pós-Cristã. Foi publicado no Brasil, acho que pela editora Ave Maria. É um texto que, inclusive, só foi publicado póstumamente. Na época, inclusive, ele não pôde publicar. Ele foi extremamente incisivo assim, nessa discussão. Acho que é isso, né? Muito obrigado, professor. Eu penso que a questão número 1 nos convida a pensar sobre uma síntese entre o caminho da interioridade e a compaixão. E, nesse caso, acrescento a hipótese de que a contemplação e o êxtase místico da comunhão com o Uno, com Deus, é em si um ato radical de compaixão. A própria compaixão se convertendo em comunhão. E sobre essa relação com a linguagem, que se afasta da linguagem para se aproximar da linguagem, apela a outra inteligibilidade. E, nesse caso, é um trabalho de tensionamento contínuo com os limites da linguagem e, simultaneamente, um trabalho em um caminho de volta a um sentir excessivo. E isso exige grande coragem. Isso. Perfeito. Igual Muito a gente obrigado. fez a experiência aqui da meditação, né? Quer dizer, a coragem do silêncio não fica indiferente, né? O mergulho nessa experiência, ele mobiliza o sujeito, né? De um outro jeito. Então, é isso mesmo. A contemplação, poucos têm a coragem do exercício contemplativo, exatamente porque ele é profundamente mobilizador, né? E aí, nesse sentido, eu concordo com você. Quer dizer, a própria experiência contemplativa já é a radicalidade da compaixão. A coragem de se deixar ser tragado por esse voo, por esse mergulho, já é o primeiro ato do grande desprendimento de si, né? Porque o que nos impede ao exercício da compaixão? O não desprendimento, né? O apego a si, esse narcisismo, que é o grande impedimento
da descoberta do outro, né? É o que eu falava no começo da tristeza da autossuficiência, né? Então, a coragem desse salto, que é a coragem do abraço ao que virá, né? Esse é o ato radical de liberdade. Isso mesmo. Que na arte também é muito parecido. Por isso que para ele o sublime e o luminoso está junto. Porque ele vai dizer que a arte, a verdadeira arte, não um poema passatempo, mas a arte, assim, ela também é isso, é o exercício da radicalidade. Um estado de graça. Isso, professor Celso? Pois é. Eu não sei se alguém gostaria mais de se manifestar, de fazer alguma pergunta. No caso de ninguém se manifestar, eu deixaria as palavras aí para te concluir, mas vamos ver se gostaria de alguma pessoa ainda se manifestar. O microfone fechou, Celso. Fechou. Sim. Tá, ó. Isso, aqui eu vi que a Rogéria comentou que usou esse livro do McGinn, né? E muito legal. Bom, então acho que posso me dirigir às últimas palavras, então, né? Mais uma vez, fico muito honrado, agradecido. Espero ter podido trazer alguma contribuição e abrir algumas pistas, né? E aí cada um pode seguir aí o seu percurso. Gostaria de estimular contato com textos e material do professor Faustino Teixeira, da Universidade Federal, que abriu já há vários anos esse espaço de pesquisa lá de mística comparada, né? E que, inclusive, foi um dos que abriu espaços para a gente discutir, Tomás Merto também no espaço acadêmico, e a professora Maria Clara também, na PUC do Rio de Janeiro, que também tem fortalecido, aberto espaço para esse. E tem outros grupos, né? O professor Celso mencionou que o grupo de Porto Alegre tem tido algum contato com o Joaquim Monteiro, né? Aquele monge lá do Nordeste. Aqui na Unicamp tem um grupo da área de psicologia e filosofia que trabalha um diálogo a partir de Heidegger, o filósofo, com a chamada Escola de Kyoto, e que é também um viés de aproximação muito rico. Procurem aí no Google material sobre Escola de Kyoto, vão encontrar que é outras. Então, são pontos, lugares como esse aqui que o Instituto Maitreya Zen, né, abre também, né, de mais um ponto desses diálogos. Uma coisa só que o professor Joaquim Monteiro está assistindo também aqui, fizer essa referência aí. Puxa vida, então. Assisti o Convite ao Pensar com ele, tem o livro dele recentemente publicado, né, e estupendo também, né, e sou um aprendiz aí um pouco nessa aproximação com a escola de Kyoto, mas bastante fascinado por esse outro canal de aproximação também. Comentário, Monteiro? Alguma coisa? Está sem som, está sem som. Pois, Celso, eu estou no meu silêncio monástico. Estou cumprindo os meus votos. Tá bom. Uma honra tê-lo aqui, viu, professor? Tenho aprendido muito lá com o seu livro e com as suas que livro você está se referindo? Só de curiosidade? Esse último do Florentino, né? Da editora do professor Florentino, né? Sim. Que é o mais recente agora, né? Sim. Obrigado. Da editora... Qual é que é o nome dela mesmo? Editora...
FI, editora FI. Sim. Editora FI, né? E também aquele ciclo de palestra do Café Filosófico, né, que teve a curadoria do professor Florentino com o Giacoia, né? E eu assisti a sua palestra também, de mais de uma vez até. E outras entrevistas que estão disponíveis na rede aí, que eu tenho me alimentado um pouco na minha ignorância aí desse viés. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos então, pessoal. Bom, Cibeles, eu quero te agradecer muitíssimo pelos comentários aqui. O pessoal gostou muito da palestra tua, né? Eu acho que foi uma excelente palestra, muito ilustrativa para a gente, né? E vamos manter contato, né? Eu acredito que nós tenhamos um caminho para caminhar junto um pouco algumas coisas, né? Nossa ligação aí com o Merton é muito importante, né? Muito importante. Né? Tá ótimo. Muito obrigado aí a todos vocês. E nos encontraremos em outros momentos, né? E agradeço aí as palavras generosas aí dos participantes da roda. É isso. Boa noite. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.